buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Da Comunhão Espírita de Brasília, mais uma vez aqui nos encontramos, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade. Hoje eu trouxe a minha máscarazinha, porque eu comecei a querer ficar meio gripadinha, então não custa nada a gente se precaver para precaver o próximo, né? É assim que a doutrina nos mostra e nos ensina o caminho. Bom, então sejam muito bem-vindos, né? Hoje, dia 12 de junho de 2023. Que a paz esteja com todos e vamos para uma breve leitura do livro Recados de Anacleto, da nossa querida Hilda Alonso. Modifique-se e cure-se. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 6. Bom dia. A respeito da dor e do sofrimento, vimos dizer-lhes que eles não são obrigatórios na vida humana. Vou até repetir, porque muitos dizem assim: eu entrei na doutrina pela dor. Não, nós todos entramos pelo amor, né? A respeito da dor e do sofrimento, vimos dizer-vos que eles não são obrigatórios na vida humana. É verdade que são excelentes auxiliares da vossa evolução, mas desde que tenham cumprido a sua finalidade, podem perfeitamente ser suprimidos quando o seu portador tenha promovido a sua reforma interior e seja dotado de uma fé inabalável. A vós, doentes, que buscais a cura de vossos males, nós lembramos. Verificai o que há de errado no vosso comportamento. Que sentimentos abrigam os vossos corações? Cuidai de modificar o que estiver errado e fazei o propósito de seguir uma nova diretriz na vossa vida. Com a vossa fé, então, podereis remover as montanhas dos vossos padecimentos e sereis renovados nas vossas energias. Esperai, pois, confiantes, porque dias muito venturosos vos aguardam. Que a paz do Divino Mestre, Jesus, esteja em vossos corações. Que assim seja. Então, vamos mentalizar a espiritualidade, iniciando os trabalhos dessa segunda-feira, dessa manhã maravilhosa, agradecendo a todos, encarnados e desencarnados, pelo apoio, pelo merecimento que cada um tem, porque nos auxiliam no viver dessa vida, dessa encarnação, desse momento. Vamos passar, então, a palavra à nossa querida Regina, que irá apresentar não só o tema, como também irá apresentar a bibliografia utilizada para a nossa reflexão dessa manhã. Que assim seja. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos, bom dia, nossos irmãos que à distância nos acompanham pelos veículos tecnológicos de comunicação. Sejamos todos muito bem-vindos, que neste momento os nossos corações sejam alcançados pelo amor, pela misericórdia do Mestre Jesus. E como eu digo e faço sempre, eu conclamo todos vocês, todos nós, a neste momento estarmos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, por inteiro, sabendo, acreditando, confiando que nós estamos sendo acolhidos, cuidados
por essa espiritualidade amorosa que aqui se encontram. São os assessores diretos de Jesus, que aqui vêm, muitas vezes, conhecedores das dificuldades, das preocupações, das inquietações emocionais com as quais nós convivemos no momento. E eles estão aqui ávidos de nos ajudarem. Mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte, para que a gente possa acatar, receber em nossos corações essas energias de amor, essas energias curativas que eles trazem aqui para nós, que começam agora, nesse primeiro momento de reflexão, e vão se consolidar ali, na sala de passe, após a nossa conversa aqui. Então, sintamos todos nós que neste momento nós estamos aos cuidados desses benfeitores espirituais. E aqueles que estiverem com algum problema, sim, corroendo o coração, a mente, perturbando, acredite que vai sair daqui muito melhor do que chegou. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está contida nesse livro aqui, A Presença de Deus. Não é uma obra mediúnica, é uma obra do escritor, palestrante espírita Richard Simonetti, um trabalhador do espiritismo que desencarnou em 2018, mas nos deixou uma rica contribuição pelos estudos que ele organizou acerca do Evangelho de Jesus e acerca da doutrina espírita. E essa aqui é uma das suas obras, A Presença de Deus. E eu gosto muito, sou uma admiradora do trabalho de Richard Simonetti pela simplicidade, pela didática com que ele discorre sobre os mais variados temas. Não há como não compreender, não aprender alguma coisa com a mensagem de Richard Simonetti. É tanto que nesta manhã eu quero direcionar a ele toda a gratidão que eu sinto, né, pelo trabalho que ele realizou quando encarnado aqui entre nós, pela contribuição que ele prestou ao Espiritismo e que eu não tenho dúvidas que lá no plano espiritual ele continua atuando, continua trabalhando e continua nos inspirando. Bom, o título desta reflexão de hoje é o título que ele deu a essa mensagem, que é Nossos Acompanhantes. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que estamos aqui encarnados somos seres sociais por natureza. Fomos criados para a vida em comunidade, para o compartilhar, para a troca de experiências. E eu sei que pode passar aí pela cabecinha de vocês. Mas eu conheço alguém que vive isolado, que não gosta de conviver com ninguém. Todos nós conhecemos alguém assim. Mas isso não é regra. Isso é exceção. Porque nós fomos criados para a coletividade, para que assim possamos ajudar, participar, contribuir na vida um do outro. E acreditem, Jesus, que é o governador do planeta, ele espera de nós essa atitude do convívio.
Richard Simonetti deu o título, como eu falei, de Nossos Acompanhantes. Então, ele vem lembrar justamente isso, que nós temos no reduto da nossa vida, no cenário onde nós estamos encarnados, nós temos aqueles que nos acompanham nessa jornada, nos diversos cenários da nossa vida. Na nossa família, temos os membros da nossa família, né? A família onde nós nascemos, a família que nós edificamos, que nós construímos. No nosso trabalho, nós temos aqueles que crescem conosco, que aprendem conosco, que nós aprendemos com eles, onde se processa essa troca. Nos locais onde nós vamos, onde comparecemos para a nossa diversão, para o nosso lazer, que faz parte da nossa vida, sim. Nas reuniões sociais, nós temos os nossos acompanhantes. Na casa onde nós escolhemos para professar a nossa fé, como é o caso, nós que somos espíritas, que moramos aqui em Brasília, né? Comparecemos aqui à comunhão espírita, nós temos os nossos acompanhantes. Mas Richard Simonetti vem falar daqueles acompanhantes do mundo espiritual, do mundo invisível, aqueles que os olhos da matéria não conseguem ver, que a nossa audição do corpo físico não consegue muitas vezes ouvir, a não ser que sejamos médiuns ostensivos, mas que eles estão nos acompanhando nesse trajeto, nessa jornada de aprendizado e de evolução, que é o sentido da nossa estadia neste planeta. Todos nós temos estes acompanhantes conosco. E aí necessário se faz que nós falemos de mediunidade. As pessoas confundem. Elas acham que a mediunidade é exclusiva do espiritismo e não é verdade. Mediunidade significa ser mediador entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Quantos de nós já ouviu dizer que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau? Aposto que todo mundo aqui já ouviu falar isso. Como já ouviu também a fala ao contrário, a pessoa fala assim, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade. A mediunidade ostensiva, ela é exclusiva daqueles que vieram com essa tarefa, com essa missão. Porque o médium ostensivo é um trabalho, uma atividade missionária. Não é por acaso que ele veio um médium ostensivo. No entanto, a mediunidade intuitiva, inspiradora, todos têm essa capacidade, esse potencial. Mas nós somos os responsáveis pela forma como vai se dar essa conexão, esse intercâmbio. Como assim? Olha, nós comandamos a nossa casa mental. Nós comandamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os valores que nós cultivamos, que são importantes para nós. E é o conjunto de tudo isso,
de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de valores que vai estabelecer a chave da minha casa mental. Então, estes acompanhantes do mundo invisível, todos nós temos ao nosso lado. Mas o problema é, quem serão estes acompanhantes? Aí, a responsabilidade é toda nossa. Vamos fazer aqui uma comparação bem simples, bem didática. Quem que vai à nossa casa? Quem que nos visita? Quem que se reúne conosco para um lanche da tarde, para um almoço de domingo, como foi ontem? Quem que vai à nossa casa? É quem a gente convida. São aquelas pessoas com quem nós temos afinidade, por quem nós nutrimos amor, carinho, desejo de estar ao seu lado. São essas pessoas. São aqueles a quem chamamos de amigos. Pessoas que são tão caras ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, a mesma coisa se processa com os nossos amigos invisíveis. A mesma coisa. Nós vamos trazer para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, para nos inspirar comportamentos equivocados ou atitudes na seara do bem, do amor. Eu vou fazer este convite aos irmãos invisíveis para estarem comigo, por intermédio da minha vibração, dos meus sentimentos, dos meus valores, das minhas práticas, das escolhas que eu faço na vida. Eu vou trazer para o meu lado este ou este amigo espiritual. Então, é uma responsabilidade que é toda nossa. E eles interferem diretamente em nossas vidas. Isso é inquestionável. A doutrina espírita nos comprova. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, é perguntado aos representantes do Espírito da Verdade: os espíritos interferem em nossa vida? E olha a resposta objetiva, sucinta, que eles dão: muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Percebam a grandeza, a profundidade dessa participação dos espíritos na nossa vida. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, de acordo com a minha conduta, com as minhas escolhas, eu vou ter ao meu lado, dirigindo o meu comportamento, a minha conduta, as minhas ações, aqueles irmãos com os quais eu me identifico. Daí a importância de termos cuidado. Cuidado com a nossa forma de viver, de agir. Cuidado com o tipo de emoção, de sentimento que nós estamos cultivando em nossa mente e em nossos corações. Porque será esta a chave para trazermos para o nosso lado os nossos irmãos invisíveis. Daí a importância
da fala de Jesus. Vigiai e orai. Vigiai, ou seja, permaneça atento à sua conduta. Cuide do seu comportamento. Cuide da sua conduta. Vigia, inclusive, o teu pensamento, porque toda ação, ela nasce primeiro no pensamento. Seja cuidadoso com aquilo que você está, com os valores que você está cultivando na sua vida. E orai. Por quê? Porque a oração, meus irmãos e minhas irmãs, é a imunização, a higienização, a asepsia que nós fazemos na nossa alma. Quando nós, por intermédio desse diálogo com o alto, nós nos aproximamos do Pai, nós nos aproximamos de Jesus, que é o nosso modelo, que é a nossa referência. Nós nos colocamos em contato direto com estes mentores espirituais, como estes, que estão aqui entre nós. De repente, aqui nesse auditório, há algum médium ostensivo que pode até perceber esses mentores trabalhando aquele local do nosso corpo onde está a enfermidade. Trabalhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque eles vêm aqui com o intuito tão somente de nos ajudarem. Essa atividade cristã que eles realizam em nome do próprio Cristo. Então, o que nós precisamos é vigiar nossa conduta. E daí eu puxo um gancho também para lembrar a todos vocês a grande importância do evangelho no lar. Por que o evangelho no lar é importante? Porque é o momento que nós fazemos uma limpeza no nosso lar, que nós trocamos as energias deletérias, que nós recebemos os espíritos iluminados, designados por Jesus para nos prestarem assistência no reduto sagrado do nosso lar. Quando a família decide que vai realizar o evangelho no lar, naquele dia, naquela hora marcada, equipes espirituais são designadas no plano maior para comparecer naquele lar, naquela casa, naquele dia, naquele horário. Por isso que é tão importante a prática do evangelho no lar, para que a gente também trabalhe o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Bom, por que é tão importante a gente cuidar da nossa conduta? Eu já acabei de falar. Porque nós vamos atrair para o nosso lado aqueles irmãozinhos afins, aqueles que pensam como a gente, que quando estavam aqui encarnados, agiam como a gente age, escolhiam as mesmas as coisas que nós escolhemos. O comportamento era idêntico ao nosso, os valores cultivados por eles eram semelhantes aos nossos, os vícios que eles mantêm lá no plano espiritual são semelhantes aos vícios que nós continuamos alimentando aqui como encarnado. Então, eles virão e vão ficar ali ao nosso lado, influenciando na nossa vida. Por exemplo, o nosso irmão que aprecia o vício do álcool, a bebida desregrada, né? O consumo exagerado do álcool. Quem que nós achamos que acompanha esses irmãos? Claro que os nossos irmãozinhos, que quando encarnados alimentavam esse vício, e hoje lá do plano espiritual eles continuam apreciando, então eles vêm ali, se encostam, se acoplam aos irmãos que continuam dando vazão a esse tipo de vício.
Os fumantes inveterados, com certeza, chamam para o seu lado aqueles irmãozinhos, os espíritos viciados na nicotina. As pessoas que conduzem a área da sexualidade de forma desvairada, descomprometida, desprovida de sentimentos nobres, ele vai atrair para o seu lado os irmãozinhos, os espíritos enfermos na área da sexualidade. Aquele irmão que é extremamente grosseiro, violento, agressivo, briguento, aquele que tudo chama para briga, tudo reage de forma desrespeitosa e grosseira, com certeza ele está sendo acompanhado, influenciado por esses irmãozinhos que adotaram esse tipo de comportamento e que continuam lá do outro lado, alimentando esse tipo de sentimento, de atitude agressiva, desrespeitosa, né? A pessoa, como é que eu vou dizer, que aprecia a ociosidade, a indolência, sem muita coragem para ir à luta, para agir, para trabalhar. Normalmente, ele corre o risco de estar acompanhado de irmãozinhos que também são gênios da ociosidade, do sentar, cruzar os braços e esperar a vida passar. Então, meus irmãos, é por isso que nós precisamos cuidar da nossa casa mental e da forma como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Então, meu convite, inclusive, nessa manhã, é que cada um de nós, isso é claro, primeiro, quando eu faço um convite aqui, primeiro ele vale para mim. Que a gente possa refletir sobre como está sendo a nossa conduta. Quem são os acompanhantes que nós estamos trazendo para a nossa vida? Para o nosso dia a dia. Mas Richard Simonetti também, nessa sua mensagem, ele traz essa reflexão também para um outro lado, e ele utiliza-se da questão 20 do Livro dos Espíritos, onde ele vem mostrar, vem nos lembrar que essa mediunidade também, essa conexão com os invisíveis, acontece muito na área do estudo, na área da ciência, da descoberta. Ele deixa, no Livro dos Espíritos, na questão 20, esclarece que muitas vezes Deus envia emissários, cientistas do outro plano, para atuarem junto aos encarnados na missão, naquilo que eles precisam executar. Na questão 20 é perguntado aos representantes do Espírito da Verdade: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? E os representantes do Espírito da Verdade respondem: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado aprender. Então, muitas vezes, espíritos representantes da ciência vêm atendendo a um compromisso para prestar assistência, para inspirar os cientistas, os estudiosos da Terra. Mesmo porque muitos espíritos são preparados, nós temos na literatura espírita vários registros de espíritos que são preparados em centros de estudo, de pesquisa no plano espiritual, para que venham para a Terra com determinada missão. Descobrir um medicamento, fazer qualquer descoberta referente à ciência que vai ajudar no progresso da humanidade. E esse espírito que vem com essa missão, ele continua sendo assistido por essa equipe espiritual que o preparou lá do plano espiritual e que ele veio para a Terra, mas ele continua sendo acompanhado por esses orientadores espirituais. E aí, Richard Simonetti nos lembra aqui alguns exemplos
Ele nos fala que em 1905, quando Albert Einstein publicou a teoria da relatividade, ele foi chamado de louco, porque tudo aquilo que ele afirmava não condizia com a realidade do momento, estava muito à frente do seu tempo, né? Que a teoria da relatividade diz que as ondas luminosas sofrem influência da gravidade. A luz de uma estrela, por exemplo, pode ser desviada de seu curso pela presença de outro astro nas imediações. E Einstein foi considerado louco por fazer essa afirmativa, mas ele não se importou. Ele continuava firme na sua descoberta e afirmando isso. E em 1919, por ocasião de um eclipse solar no Brasil, os cientistas, através de muitas observações telescópicas, concluíram que Albert Einstein estava certo. E um amigo chegou para ele e disse: olha que maravilhoso, a sua teoria foi aceita, foi acatada pela ciência. E ele falou tranquilamente: eu sempre soube que seria assim. E aí o amigo pergunta: mas como que você tinha tanta certeza disso? E ele diz: numa noite, quando eu meditava no sentimento de impotência, acreditando que era de muita responsabilidade, tudo aquilo, todo aquele caminho a que o estudo me conduzia, eu fui conduzido a um cenário em que me foi mostrado uma imagem perfeita do universo, sua complexa estrutura envolvendo espaço e tempo. E ele imediatamente, após ser mostrado para ele como um retrato vivo de tudo o que acontecia no universo, com os astros, com as estrelas, tudo, e ele desenhou uma prancheta e formulou a teoria da relatividade. Então, ele dizia: não fui eu recebi isso pronto. Por isso, nunca me preocupei em comprovar, porque eu sabia que era só uma questão de tempo. Então, os amigos espirituais o conduziram em desdobramento para que ele presenciasse esse cenário e pudesse formular a teoria que tanto ajudou na ciência. E Richard Simonetti nos traz outros exemplos muito interessantes. Ele fala do Dr. Inácio Felipe Semmelweis, né, que morava em Viena, trabalhava na clínica obstetrícia de Viena, e ele falava que algo que incomodava ele muito é que as mulheres que iam ali, no momento do parto, elas contraíam a febre puerperal e vinham a óbito, morriam como moscas. E ele não se contentava com isso, um estudioso incansável, e ele queria descobrir a causa, por que aconteciam isso, quando as mulheres iam buscar ajuda, tratamento, junto à medicina, e acontecia totalmente o contrário, elas vinham a falecer. E a espiritualidade vem e inspira o doutor Inácio Felipe, dizendo: a enfermidade está vindo dos estudantes de medicina que fazem estágio na clínica. Eles vêm das aulas de anatomia sem a devida higienização das mãos, sem trocar os seus jalecos imundos das aulas de anatomia, e ali eles atendem essas mulheres, e são eles próprios os emissores da enfermidade. Veja que ele foi esclarecido pela espiritualidade. Daí ele ser o precursor da necessidade da asepsia no cenário dos hospitais. Vejam como que a espiritualidade trabalha. É dessa forma. Então, meus irmãos, e Richard Simonetti, ele traz aqui outros exemplos, mas nosso tempo é curto, né? Já finalizou aqui. E Richard Simonetti fecha aqui dizendo o seguinte: que estamos todos a caminho da sabedoria e da angelitude, em eterno aprendizado, nos desdobrar dos milênios sem fim, galgamos degraus nos domínios do conhecimento e da virtude, sempre acompanhados e inspirados pelos invisíveis. E para confirmar isso, eu deixo com vocês um poema do espírito Casimiro Cunha, que trata
por intermédio da mediunidade de Chico, que trata justamente disso, do quanto nós somos amparados, acolhidos, inspirados e direcionados por essa espiritualidade tão amada e tão amorosa com cada um de nós. E esse poema diz o seguinte: reclamas alfinetadas e choras por ninharia, nem percebes o amparo que te chega todo dia. Enquanto vives no mundo sob o corpo que te encerra, não percebes o socorro que te vem do céu à terra. Sai de casa tantas vezes, retornando indiferente. No entanto, recebeste o amparo de muita gente. Espíritos de bondade asseguram-te a paz, guardam-te os aposentos e até cerram bicos de gás. Outros tantos te garantem encontros, lucros, recados, trabalhando na memória de parentes e agregados. Na enfermidade, o remédio que te subtrai a dor, recebe o apoio invisível dos mensageiros do amor. Na ajuda que recebe das pessoas benfazejas, meus irmãos, são tantas mãos de outro plano que te ajudam sem que vejas. Nas provas inevitáveis, evita lamentação, porque o céu te ajuda sempre, sem contas de gratidão. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ajude a cada dia desenvolvermos em nossos sentimentos, pensamentos, em nosso coração, a predisposição, a capacidade de estarmos sempre em conexão com estes teus enviados, que nos amam grandemente e que querem a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Bem, agora nesse momento, né? Estamos então passando para a segunda parte dos nossos trabalhos, agradecendo a Regina pela reflexão. Vamos então nos colocar disponíveis às energias mais altas, aquelas que vêm até nós para nos acalmar, nos tranquilizar. Obrigada, Regina. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, encarnados e desencarnados, e dai-nos, Senhor, a tranquilidade de continuarmos nesse caminho de luz. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então passar para o passe, lembrando a importância do passe para todos nós, lembrando que não estamos aqui simplesmente nesse horário, nessa comunhão espírita de Brasília, no dia 12, dia dos namorados, e que a paz esteja com todos, graças a Deus, graças ao Mestre. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia.
entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.